Vamos lá, capítulo 7. Seja quem você é. Né? Que eu confesso que comecei o capítulo achando que ele ia tomar uma direção completamente oposta, né? A gente vê muito essa frase aparece no meio cristão para criticar, né? Aquela crítica, a famosa Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E o autor aqui ele vem tomar uma direção bem diferente, né? Trazendo um termo doutrinário bem importante para a gente. E ele começa a falar na questão dele, começa com uma historinha, né? Uma historinha que eu não achei que teria esse final, né? Que ele tá jogando bola com os filhos dele, e ele dá um mega chute lá, um arremesso, não lembro bem, e o filho diz: Nossa, pai, só vocês, Jesus, podem fazer isso, né? E ele vai dizer, olha, muitas coisas na nossa vida se resumiria nessa frase, mas não colocando você e Jesus, mas você em Jesus, né? Somente em Jesus é que podemos realizar muitas coisas. E ele vem trazer aqui justamente a questão da obra de santificação, né? Que ele vem falando ao longo desse livro. Ele vai dizer que nós só podemos ser semelhantes a Cristo, né? Tanto em comparação quanto em imitação, se estivermos nele, né? Não tem como a gente dizer, nossa, você se parece com Cristo, ou você é um imitador de Cristo, se você não estiver em Cristo. E aqui, a partir disso, é que ele vai começar a trabalhar nessa doutrina da união com Cristo. Esse termo teológico, né, que vem falar da totalidade da salvação, resumida nessa realidade. Tem um texto do Voltemos ao Evangelho bem resumido, assim, que trabalha sobre esse termo. Depois eu posso mandar no grupo para vocês darem uma lida, se vocês quiserem. A Tainara fala aqui, e em Jesus tem uma diferença colossal. Sim, né? Muitas vezes a gente quer viver a nossa vida cristã, agora sou eu e Cristo, né? Eu e Cristo. Antes eu vivia sozinha, mas agora sou eu e Cristo contra o mundo, eu e Cristo nessa vida, nessa jornada, né? E tem essa diferença gigante de ser eu e Jesus, né? Tipo, ele é meu amigão, ele é meu parceiro, né? E eu em Cristo, né? Nós estarmos nele, nós estarmos nessa união que muitas vezes a gente só fala dela para a salvação, né? Mas o autor, né, Kevin, ele vai dizer aqui que a totalidade da salvação pode ser resumida nisso, né? Falando da questão da salvação, mas também da eleição, da justificação, da redenção, da santificação e no futuro glorioso também, né? Na glorificação. Então, essa união se constitui em todas as bênçãos da salvação. Deixa eu ler aqui um trechinho que diz, na página 91, que diz assim: a vida cristã inteira, da eleição à justificação, à santificação, até a glorificação final, torna-se possível por meio e é uma expressão da nossa união com Cristo. E é por isso que o pedido final da oração sacerdotal de Jesus é, abre aspas, e eu neles esteja, fecha aspas. Está lá em João 17. Também Paulo afirma, né, que em Cristo, Cristo em vocês é a esperança da glória. Então, essa união, né, ela vai estar trazendo essa constituição do que é a vida cristã, né? A vida cristã é a vida em Cristo, né? E muitas vezes a gente quer achar que a vida cristã é uma vida guiada por certos princípios, é uma vida de um novo contexto social, que agora eu vou fazer parte da igreja, é uma vida que eu vou ver o mundo de uma maneira diferente, de uma cosmovisão diferente, e tudo isso é verdade, mas somente se a gente estiver em Cristo, né? Se essa cosmovisão está em Cristo, se esses princípios estão em Cristo, se essa igreja está em Cristo, né? A vida cristã não tem como ser desassociada da pessoa e da obra dele. Ele vai trazer aqui uma questão de uma confusão no termo, né? Entre no que significa união. E ele vai dizer que a união com Cristo significa principalmente três coisas: a solidariedade, né, no quanto Cristo nos representa como segundo Adão, a questão da transformação e, em terceiro lugar, a comunhão, né, de estarmos Cristo habitando em nós como nosso Deus. E
As dificuldades nessa doutrina, ele coloca duas aqui, que elas são meio que intercambiáveis, assim, o título, né? Uma é a difícil compreensão e a outra é a incompreensão fácil, né? A gente tem a dificuldade para entender a maneira certa, mas a gente tem uma facilidade para entender a maneira errada. Ele vai dizer que união não é fusão, né? Eu só lembrei de Dragon Ball Z, me perdoe. Mas a fusão, né, não há uma distinção. Seria como massinha de modelar, né? Quando a gente pega e começa a misturar e dá aquele marrom horroroso, assim, que a gente não consegue mais separar nada, né? A gente começa achando que vai ficar um lindo arco-íris, aí começa a estar amarelo, vermelho, verde, azul, e daqui a pouco fica marrom, e a gente só pode usar para fazer árvore, né? Árvore, chão. Não tem distinção mais naquilo, né? E não é isso que acontece. A gente não fica, né, fundindo com Cristo numa medida que a gente não sabe mais quem é Cristo, quem somos nós, né? Não há mais distinção alguma nesse entrosamento, mas a união, ela tem uma distinção, né? E aqui nós temos alguns exemplos, como o da aliança, né? A aliança de um casamento, por exemplo, né? Onde há uma união, mas a distinção do marido e da esposa. Também a distinção, né, na aliança de Deus e povo, eles estão unidos nessa aliança, mas há uma distinção de quem é Deus e de quem é povo. Tenha também o exemplo da cabeça e do corpo, né, que há uma união, mas há distinção entre eles, e da videira e dos ramos, né, estão unidos, mas há diferença de quem é o que, né? Então, Cristo se une a nós sem apagar certas particularidades de cada um, né? Não é como se ele nos apagasse por completo, mas também não é como se nós nos tornássemos completamente deuses, né? Como ele coloca ali. Mas há um processo de nos tornarmos participantes da natureza divina, como está escrito na carta de Pedro, mas não da essência de Deus, e sim das virtudes de Deus, né? O autor coloca aqui de maneira que nós nos tornamos semelhantes a Ele, né? Nessas virtudes que vamos desenvolvendo. Diz assim na página 93. O ponto importante é não pensarmos em espiritualidade como se fosse, em essência, um exercício de separação da nossa própria alma, de forma a voarmos para o céu e sermos absorvidos dentro de algum absoluto divino. É como muitas religiões têm essa compreensão, né, de você ir ascendendo espiritualmente até você se desprender completamente de tudo que é material, de tudo que é negativo, de tudo que é você, né, até você ascender a esse ser espiritual, incorporando no grande outro, né, no grande divino, aquele que é maior, né? Então, tem muitas religiões que têm essa concepção, né? E até às vezes está relacionado com encarnação, né? Reencarnação. À medida que você vai reencarnando, você vai buscando essa ascendência espiritual na medida de se desprender dessas coisas, né? E não é isso que o texto vem falar, né? Ele vai dizer que sempre precisamos nos lembrar de que união com Cristo é possível graças ao descer do Filho ao mundo, e não devido ao nosso ascender aos céus. O ingrediente principal de nossa união com Cristo é a união de Cristo conosco na encarnação. Ele se tornou um de nós para que pudéssemos ser um com ele. A espiritualidade cristã não se apoia no misticismo, repousa sobre o mediador. Então, essa união, né, que não é fusão, não é a gente se incorporar, né, plenamente numa grande massa de bolo do divino, né, mas é nós sermos trazidas ao Pai, trazidas a Deus por meio desse mediador, né, que vem até nós. E seguindo, né, ele vem falar, então, de estarmos com Cristo a sermos como Cristo. Alguém quer falar alguma coisa, gente, até aqui? Não? Ele, nesse ponto, né, vem falar um pouquinho que essa questão ela é um pouco mais técnica, né, mais teórica, teológica, mas que é muito importante para a nossa saúde espiritual, que, como ele vem falando aqui sobre santidade, ele vai dizer que ela é, faz respeito também, fala a respeito também acerca do nosso crescimento espiritual.
A união com Cristo norteia o nosso crescimento na piedade, porque, como ele já falou outras vezes, a santidade é uma busca por Cristo, né? O crescer em santidade, né, está relacionado a querer estar com Cristo, né? Se a gente, mais uma vez, vai desassociar disso e está buscando outras coisas, né? Ser santo para ser superior, para alguma coisa assim, para receber as bênçãos, a gente está fazendo um caminho que não é de piedade, mas é ou de legalismo, né? Ou de uma busca que a gente está excluindo Jesus, a gente está retirando, né, de cena o sacrifício dele e nossa insuficiência de ter acesso ao Pai por nossas próprias obras, né? Então, a união com Cristo, ela deve nortear o nosso crescimento na piedade. E ela também nos ajuda a ver a justificação e santificação na relação adequada. Ele vai dizer que muitas vezes muitos cristãos fazem uma separação, né, enfatizando uma em detrimento de outra, né, falando muito mais sobre a fé e esquecendo as obras, ou enfatizando muito realizar as obras, esquecendo a fé, mas ele vai dizer, olha, elas são dois lados da mesma moeda, ambas vêm da mesma fonte, né? Muitas vezes se fala que a santificação vem da justificação, mas ele vai dizer que não, que ambas, justificação e santificação, vêm de Cristo, né? Cristo não justifica ninguém que ele também não santifique. Deixa eu procurar essa citação aqui. No finalzinho, aqui para mim no quinto, né, da página 94, ele vai falar assim: santificação não flui simplesmente da justificação, de sorte que uma gere a outra. Ambas vêm da mesma fonte. Então ele diz: Cristo não justifica a ninguém que ele também não santifique. Em virtude de nossa união com Cristo, ele outorga os dois dons, um jamais sem o outro. Assim sendo, fica claro que não somos justificados sem obras e que, não obstante, não somos justificados por elas. Uma vez que em nosso partilhar de Cristo, que nos justifica, a santificação progressiva está incluída, tão incluída quanto a justiça imputável. Então, ele vai dizer essas duas graças, né? Tem um momento que ele chama essas duas graças são dadas por Cristo, né? E na nossa união com Cristo, a gente tem a visão correta de ambos, né? Da justificação como a santificação. Ele colocou aqui a página 139 para quem estiver com a versão antiga. Eu também não sei na versão física, né? Que eu estou lendo no Kindle, pode estar um pouquinho diferente. Então, ele vem falar aqui de como isso, assim, né, por mais que é um pouco assim teórico, né, ele vem tentar puxar um pouquinho para a prática, né, de como aplicar essa união com Cristo de forma efetiva. Porque às vezes a gente sabe teoricamente, nós estamos em Cristo, nós somos o corpo, ele é a cabeça, nós devemos fazer assim, viver assim. Mas ele vai dizer que a compreensão da união com Cristo, mas a apropriação da união com Cristo vai levar ao progresso na busca da santidade. A compreensão, e essa compreensão não é, quando a gente fala na compreensão, né, dessas questões teológicas, elas não são só no campo cognitivo, né? Não é porque eu entendo que funciona, né? Eu entendi 1 mais 1 é igual a 2 e agora eu sei aplicar. Mas a gente compreender integralmente, né, com todo o nosso ser, a gente trazer isso para a nossa realidade espiritual, que é justamente o que ele fala de se apropriar, né? Então, tanto compreender quanto apropriar vai gerar esse progresso na busca de santidade. Mas, se não há essa compreensão, aí se torna legalismo, né, que é o que ele vai falar. Começa a se tornar legalismo porque a gente está buscando a santidade por quê? Né? Se não é porque estamos em Cristo. E aí ele vai falar um pouquinho antes disso, né, sobre uma frase de John Murray que diz: nada é mais relevante a santificação progressiva que o nosso reconhecimento de estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Mas se a gente não considera essa união com Ele, a gente vai buscar formas, a gente vai buscar as nossas maneiras, a gente vai buscar desenvolver as coisas nessas, até impondo fardo sobre outros, porque a gente não está partindo do lugar certo, a gente não está partindo da pessoa de Cristo.
Então, ele disse que se nós compreendermos, então vamos viver aquilo que já foi realizado em Cristo. E ele vai dizer, se eu pudesse resumir a época do Novo Testamento em uma frase, eis como eu diria, seja você mesmo, né? Seja quem você é. E aí vem o título, né? Depois dele falar tanto união com Cristo, eu fiquei me perguntando, onde é que ele vai puxar o seja quem você é, seja você mesmo? E aqui ele vem dizer, seja quem você é, né? E não no entendimento que nós temos visto na nossa cultura de hoje, né? De nós buscarmos um autoconhecimento próprio baseado na nossa visão de vida, das nossas teologias, e a gente se apropriar disso. Mas ele vai dizer, seja quem você é, né? Na pessoa que você já foi renascida por meio da graça em Jesus Cristo. Né? Esse é o seu verdadeiro eu. Então, é a gente se apossar dessa identidade que já foi conferida a cada uma de nós. Como crente, você pertence a Cristo. E mais que isso, você está unido com Ele. Pela fé, através do Espírito Santo, temos união com Ele. Cristo vive em você e você nele. Você é um com Cristo, portanto, viva como Cristo. Seja quem você é. Essa é a mensagem constante do Novo Testamento. E aí ele vai dizer: em Cristo estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Somos nova criação, de forma que possamos viver para Ele e não para nós mesmos. Nossa carne pecaminosa é morta e novo tipo de vida, uma nova pessoa na realidade, agora opera em nós. Em Cristo, não somos mais filhos da desobediência e filhos da ira, mas sim vivos com Cristo e aptos para fazer as boas obras preparadas para nós. Em Cristo, podemos andar como Ele andou. Em Cristo, somos santos e preciosos e chamados assim viver. Né? Então, reiteradamente, a Bíblia nos lembra de nossa identidade em Cristo, de forma a nos formar a obediência a Cristo. Não corra atrás de santidade, porque você se retrai no meio de Deus. Lute por santidade, porque você está confiante de já pertencer a Deus. Né? Então, aqui ele vem reforçar esse chamado, né, que nós temos, essa identidade que nos foi conferida em Cristo, né? E vai dizer, essa é a pessoa que nós somos, que a gente possa cada vez mais se apropriar dela, né? De quem nós já somos em Cristo, dessa realidade que já é, né? Que é essa coisa paradoxal da vida cristã, que ao mesmo tempo que a gente não é, a gente já tem essa realidade conferida para que a gente possa se tornar. Briana falou no chat. Eu, quando li essa frase, só lembrei da música do Ciazai, Quem é Você? Quem é você? E isso da identidade é uma coisa que tem trazido crise, né, para muitas pessoas. Quem eu sou, por que eu existo, para que eu estou aqui, né? E como cristãs nós temos, né, diversas passagens que vão trazer essa definição, né, de quem nós somos, né, de quem nós somos em Cristo, do porquê nós estamos aqui, né, desde suas criaturas, né, até participantes, né, de um grande banquete das bodas do Cordeiro. Nós temos ali vários e vários textos trazendo, né, pontos da nossa identidade e como o Kevin vai falar aqui, né, de quem nós já somos, né, para que nós nos apropriemos de ser isso, né, de ser essa realidade que já existe em Cristo. A outra estrada de Romanos, né, ele vai falar um pouquinho aqui do capítulo 6 de Romanos, onde Paulo vem abordar a questão da graça, né? Ele vem falar sobre a graça e vem aquela questão. Ora, se é pela graça, então vamos pecar mais para que a graça seja maior, né? Abunde mais. A graça é justificativa para pecar, né? A gente sabe que não. A gente sabe que essa é uma ideia que até hoje, né? Tem gente que quando começa às vezes a ouvir falar de que é por graça, e diz, não, isso é por graça, então, né? Oba, oba, vou fazer qualquer coisa, a salvação me foi dada, mas a gente sabe que não é assim, né? E isso é de suma importância, ele fala aqui. Ele está ávido para exaltar a graça na justificação e exaltar a graça na santificação. Graças a essa graça, Paulo diz, e no poder dessa graça, vejam como vocês serão diferentes agora que são cristãos, né?
essa graça, ela vem a cada um de nós, né, como um favor imerecido, não só para a nossa salvação, mas também para operar a santificação em cada um de nós, né? Então, esse negócio, né, dessa graça barata, como Rita fala, né, tem até outros termos, né? Eu não lembro como ele colocou aqui, acho que foi graça livre, alguma coisa assim, né? Para justificar uma vida de contínuo pecado, garantindo na salvação, é contraditória, né? Mostra aquilo que a gente estava falando antes, não existe, né? Se eu estou em Cristo, eu não quero continuar vivendo a mesma vida, né? Se eu estou em Cristo, se essa graça me alcançou, eu não quero viver essa vida longe de Cristo, né? Que a vida de pecado é uma vida longe dele. E é isso que ele vai falar aqui, né? A motivação da vida cristã começa com nossa identidade em Cristo, né? E muitos vão dizer que as religiões são todas iguais, apenas algumas coisas mudam, mas ele vai trazer aqui uma questão que, apesar disso não ser realidade, né, das religiões ser iguais, mas ele vai trazer uma questão aqui que é bastante diferente no cristianismo, que é a nossa motivação, né? De onde parte a motivação para a nossa ética, né? Para os nossos a nossa busca pelo nosso viver de uma maneira diferente. Ele vai dizer, olha, essa motivação começa com a nossa identidade em Cristo. É nisso que a gente estava falando antes, né? Em todas essas bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo, é a partir disso que a gente vai ter a intencionalidade, a diligência para viver de uma forma diferente. Deixa eu procurar um trechinho aqui que minhas marcações não passaram para o Kindle. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, pode falar, tá? Sim, Aqui na página. Oh, pode falar. legal. Ah, fale. Foi a Não, parte- pode falar. Não, é logo depois dessa partezinha que você citou agora, que ele vai dizer que nós, na nossa vida cristã, nem sempre a gente se sente perto de Jesus, mas a nossa posição já foi decretada, né? Nós fomos unidas com Ele. Então, a forma como a gente se sente não vai mudar, que já é. Que é essa realidade de que nós fomos salvos por Cristo, que nós somos regenerados e nós fomos unidos a Ele. Então, isso é bem bom, assim, da gente sempre lembrar, né? Porque às vezes a gente se deixa guiar muito por aquilo que nós sentimos. E trazer as realidades que a palavra de Deus nos traz, isso nos traz calma ao nosso coração, traz renovo à nossa alma. Então, é algo que a gente sempre precisa estar lembrando. Era justamente essa parte. É justamente isso, né? Nem sempre a gente sente, né? A gente sabe que muitas vezes a gente passa por períodos de dificuldade na vida espiritual, mas é importante que essa realidade modifique as nossas emoções, né? Que a gente não seja guiado pelo sentir, né? Pelo nosso pensar, né? Mas que tanto as nossas emoções quanto os nossos pensamentos eles sejam renovados por essa realidade que a palavra diz que nós somos, né? Porque a gente sabe que as nossas emoções hoje são uma coisa, amanhã são outra, elas sofrem influências, a construção do nosso pensamento também está influenciado constantemente, né, por diversas coisas que têm acontecido, por novos dados que nós recebemos, novas informações, mas nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, né, que ela é a nossa regra de fé e prática, né? Ela que permanece, né? Sobre a pedra fundamental que é Cristo, tá os escritos, né? Dos profetas e dos apóstolos. Nós cremos nessa verdade da palavra, né? Então, por mais que muitas vezes a gente possa não sentir essa união com Cristo, é importante que a gente busque se apossar, né? Se apropriar dessa realidade de que nós vemos na palavra, né, do que nós recebemos nele, né, aquele primeiro capítulo de Efésios, esse capítulo de Romanos também, eles vêm trazer muito isso, né, daquilo que nós somos em Cristo, mesmo que a gente não sinta, né, mesmo que a gente não esteja sentindo, a realidade do cristão,
né? Que isso foi conferido por algo que é muito maior do que quem nós somos, né? De uma obra eterna que foi realizada, né? Por aquele que foi, né, conferido como Senhor de todas as coisas, né? E isso dá muito mais autoridade, né? Cristo tem autoridade sobre tudo, né? Que dirá sobre minhas emoções, né? Que a gente possa levar as nossas emoções aos pés dele também, mesmo quando a gente não sentir, para que a gente possa ter essa convicção, mesmo quando a gente não tiver o sentimento, né? De que nós estamos unidos a ele. E ele vai dizer também que essa união com Cristo modifica o nosso relacionamento com o pecado, né? Que é o que ele começou a falar ali sobre essa parte da graça, né? É nosso velho homem foi crucificado. O pecado não tem domínio sobre nós. Isso não significa que uma parte nossa, chamada de velha natureza, foi substituída por outra substância, né? Ele vai dizer que não foi uma troca de substâncias, mas é como se fosse uma troca de time, ele coloca, né? Como se fosse uma mudança de posição, né? Eu pensei muito assim, uma pessoa que troca de cultura, né? Que vai para outro lugar e tem que se adaptar, vai ter toda essa mudança, né? Não, eu não posso fazer isso porque eu estou nesse ambiente, né? Eu estou vivendo da maneira como esse povo vive agora, porque agora eu estou incluída, né? Estou na posição desse novo homem, né? Estou vivendo não no primeiro Adão, mas no segundo Adão. E então a união com Cristo, ela vai trazer esse relacionamento com o pecado de uma maneira diferente, né? A gente não vai continuar olhando para o pecado, recebi salvação, pecado para mim, tanto faz, tanto fez, né? Mas se nós estamos com Cristo, nós vamos seguir os passos que ele seguiu, né? E vamos também detestar o pecado, assim como ele detesta, né? Trazendo essa nova visão, essa nova posição para a nossa existência. Ele faz também outras analogias aqui, né? Um jogador de futebol, de uma prisão, de um menino que está em fase de crescimento, né? Ele diz que as analogias são imperfeitas, mas, né, como exemplos imperfeitos, elas captam o argumento de Paulo, né? Ele não está usando a união com Cristo para promover pegadinhas mentais. Ele quer que os irmãos saibam e considerem tudo que é verdadeiro a respeito deles em Cristo. A identidade deles, assim como a nossa, foi alterada. Nós jogamos num time diferente, vivemos numa era diferente. Nós pertencemos a uma realidade diferente. Você foi chamado por um novo nome, né? Portanto, não deixe que o pecado reine seu corpo mortal. Não apresente os membros de seu corpo como instrumentos de injustiça. Em lugar disso, ofereça-se a Deus como escravo da justiça, rumando para a santificação. Nós vivemos de uma maneira diferente agora, porque nós vivemos por meio do que o Senhor fez, né? Dessa nova identidade que Ele nos conferiu, nessa nova realidade para a qual Ele nos chamou. E isso não ignora as batalhas, né? E isso não quer dizer que não vai haver lutas, né? Não é um negócio que, pronto, agora transformou minha mente, transformou minha realidade, minha identidade, e agora, né, foi como ganhar na Mega Sena, o dinheiro todo entrou na conta de uma vez e pronto, eu vou viver um novo estilo de vida. Não é assim, né? Isso é uma batalha que continua existindo, né? Uma batalha que vai existir em diversos aspectos, mas é uma batalha da qual nós temos certeza que nós já vencemos, porque Cristo venceu essa batalha, né? E porque nós estamos nele, nessa união com Cristo, nós podemos confiar na vitória. Com efeito, Deus diz para você, já que você crê em Cristo, pelo Espírito Santo, eu te uni a Cristo. Quando ele morreu, você morreu. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou. Ele está no céu, portanto, você está no céu. Ele é santo, portanto, você também é santo. Sua posição agora, falando objetiva e efetivamente, é de filho santo e amado de Deus, morto para o pecado, vivo para a justiça e assentado no santo céu. Portanto, viva à altura disso tudo. É assim que os indicativos imperativos cooperam em união com Cristo. É uma longa forma de dizer: seja quem você é. Seja quem você é nessa união com Cristo.
Muito legal esse capítulo, né? E é algo que, se a gente bem soubesse, a gente aprofundaria mais, né? Estudar essa doutrina da união com Cristo, porque tudo está baseado nessa união com Cristo, como ele fala aqui. Então, no capítulo 8, que ele só bate, né, esse capítulo, ele até chega no finalzinho, ele diz, eu sei que eu fui muito duro, mas a, o objetivo não é fazer vocês se desanimarem. Ele vai falar sobre o título, né? É os santos e a imoralidade sexual. Ele fala aqui já no início que a gente precisa ter essa árdua tarefa de sempre estar analisando a nossa vida, de sempre estar olhando onde é que a gente está andando diferente das escrituras, né? Onde é que a gente tá errando? Para onde a gente está indo? É um, é algo que às vezes é difícil de fazer, né? Mas é preciso, é necessário que a gente sempre esteja fazendo essa reflexão, pedindo a ajuda do Espírito Santo para nos mostrar onde nós estamos errando, né? Como o salmista vai dizer lá no Salmo 139, né? Vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho da eternidade. E aí ele vai falar que a gente vive em uma cultura mergulhada em moralidade sexual e é só a gente olhar para o lado mesmo, né? Numa simples propaganda do YouTube, numa simples comercial de televisão, a gente sempre vê pessoas despidas, a gente vê apelação sexual, né? É algo que, para todo lado que a gente olha, a gente sai na rua, tem um outdoor de umas mulheres e homens só de lingerie. Então, para todo lugar que a gente olha, existe essa falta de pudor, né? E como é que nós, como cristãs, vamos reagir em relação a isso, né? Como é que a gente lida com essa cultura sexualizada que nós vivemos? E aí ele fala que aqui, achei bem interessante quando ele fala aqui na página 152, logo na segunda página do capítulo, que no Antigo Testamento, sempre que um bom rei ia para o trono, né, de Jerusalém, de Israel ou Judá, né, Reino do Norte e Reino do Sul, ele se livrava dos ídolos daquele que o rei anterior tinha tomado para si. Então, um bom rei assumia, ele ia se desfazia dos ídolos, mas eles não se desfaziam dos altares idólatras. Os altares continuavam lá, né? Não tinham os ídolos, mas os altares continuavam lá. E aí ele vai dizer que os altares idólatras eram um símbolo de comprometimento de Israel. Os altares idólatras estavam tão encravados na cultura que pareciam coisa normal, a ponto de até os bons reis nem pensarem em removê-los. Então veja, um rei crente vai assume ali o reinado e ele se livra dos deuses falsos, mas o altar já era algo tão normal, era algo tão, assim, fazia parte da cultura daquele povo que eles nem se importavam com isso. E aí ele vai falar que a imoralidade sexual é um dos nossos altares idólatras, que a gente vive como se nada tivesse errado, né? A gente aprendeu a lidar com a nudez de outras pessoas como se não tivesse nada errado. Essa semana mesmo eu comecei a assistir uma série da Netflix que é Eu Odeio o Natal. Comecei a assistir a série bem legalzinha, daqui a pouco já começa. Uma série que é indicada para 12 anos. E aí mostra e assim, é terrível porque a gente vive em uma sociedade que crianças de 12 anos podem ver sexo explícito. Então, é bem triste isso. E ele vai dizer, né, que às vezes a gente se comporta como se a impureza sexual não nos chocasse mais, né? Não nos deixa perturbados, não ofende a nossa consciência. E ele vai dizer, aliás, a menos que seja algo realmente ruim, a impureza sexual parece normal, apenas um estilo de vida e frequentemente simples entretenimento. E aí ele vai dizer que tudo isso se distancia muito de como a Bíblia lida
com esse tipo de pecado, né? E ele fala, né, de vários textos que, quando fala sobre lista de vícios, de pecados, geralmente a imoralidade sexual vai estar no topo da lista. Então, é algo que para Deus é muito sério, né? E muitas vezes a gente trata como bobagem. A gente já tá, a mente já está ali cauterizada e não vê mais que isso ofende o Senhor, que isso é abominação diante do Senhor. Ele vai dizer que ao mudar das trevas para a luz, uma das primeiras coisas que os convertidos gentios precisavam atacar era uma ética sexual radicalmente diferente. Falando lá desses textos que Paulo escrevia, mostrando que agora, olha, vocês são gentios, mas agora vocês servem a Deus. Então, a ética de vida de vocês precisa se ajustar à ética do Deus que vocês servem ou dizem servir. E aí ele cita aqui duas passagens, ele trabalha em duas passagens para trabalhar sobre esse padrão de Deus, sobre o que Deus diz a respeito disso e como nós devemos lidar em relação a isso. A primeira é 1 Coríntios 6, 12 e 20, que vai falar sobre a fuga, né? O título é aqui, Fuja, ó meu, fuja. Aí o versículo 18 de 1 Coríntios 6 diz, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, ele vai dizer que o ponto central desse texto é essa fuga da imoralidade sexual. Esse era o posicionamento que os cristãos deveriam ter, né? E aqui ele vai trazer esse significado da palavra que Paulo usa para a imoralidade sexual, e ele traz aqui o termo porneia, e ele traz algumas definições, né? Então, ele vai dizer que refere-se à categoria mais ampla de pecados sexuais e abrange mais do que simplesmente adultério. Porque às vezes as pessoas se prendem à questão do adultério, não pode pecar com outra mulher ou homem, né? Que não seja seu cônjuge. Mas isso vai muito além. Ele vai dizer aqui, ele traz algumas definições. O termo pode ser encontrado na literatura grega, referindo-se a uma variedade de práticas sexuais ilícitas, incluindo adultério, fornicação, prostituição e homossexualidade. Ele traz também que o principal lexo grego diz que define a imoralidade sexual como relação sexual ilícita, ou seja, fora do casamento, e não sendo entre homem e mulher, prostituição, falta de castidade e fornicação. E ele vai dizer que a forma mais simples, eu achei bem interessante essa parte, a forma mais simples de entender porneia é pensar o que vai deixar, o que te deixaria furioso se fizessem com alguém que você ama, com o seu cônjuge, né? Ele vai dizer que se alguém simplesmente desse um abraço no seu marido, provavelmente você não ia achar ruim, né? Mas imagine se essa pessoa ficasse nua na frente do seu marido. Você acharia ruim? Se essa pessoa, cadê? Se ela fala sobre atividades sexuais com seu marido, se ela esboça certos gestos, ele vai dizer que você se sentiria devastada. Por quê? Porque todas as atividades descritas que são próprias para um casal casado são inadequadas quando praticadas fora de um relacionamento lícito entre um homem e uma mulher no casamento. Ele vai dizer que, em linguagem simplificada, a imoralidade sexual, conforme Jesus e Paulo, e todos os escritores bíblicos a entenderam, é a atividade sexual fora do casamento. Então, às vezes, a imoralidade sexual, como a gente já falou, né, é definida apenas em relação ao adultério, em relação à traição, né? Mas a imoralidade sexual vai muito além disso. Ela tá, como a gente falou, em todo lugar que a gente vê, quando a gente olha e fica... Ele fala em um dos capítulos, né, ele passou de carro e tinha uma mulher lavando um carro com pouca roupa.
ali é porneia, né? Se ele parasse, ficasse olhando aquela mulher, ele estaria pecando contra Deus e cometendo pecado de imoralidade sexual. Aqui ele fala sobre essa questão da fuga. Às vezes, acho que é o Paul Washer que vai falar sobre essa diferença dos pecados, por exemplo. Vão ter pecados que são no sentido de você enfrentar, né? Então, a mentira. Você não vai mentir, você vai lutar para que você não minta mais, para que você fale sempre a verdade. Então, você vai enfrentar esse pecado, você vai enfrentar essa tentação. Agora, em relação na área sexual, a imoralidade sexual, a ordem é fugir. Ele vai dizer, olha, não se aventure, não examine, não se encontre, não ponha à prova a sua determinação, não brinque, só fuja, né? Porque às vezes a gente quer provar ali para Deus, para outras pessoas que a gente é forte, mas a gente não é forte, né? A gente não é forte. E especificamente nessa área, se a gente for enfrentar, a tendência é que a gente caia, a tendência é que a gente peque contra o Senhor. Ele, É, tem Deus, pode falar. tem uma ilustração, eu não lembro de quem é, qual foi o pastor que falou, mas que é muito interessante, assim, para pensar nesse, em relação à questão da imoralidade sexual, que ele diz que você está subindo, assim, uma serra, né, no estrada, você está subindo uma serra, alguma coisa assim, e que tem aquele lado da parede, né, da serra, na estrada, e tem o outro lado que está liberando o precipício. E ele vai dizer que o sábio não é aquele que se confia para andar na beira do precipício, mas é aquele sabendo que pode cair, ele vai fazer de tudo para andar do lado mais longe possível, Exatamente. né? E que muitas vezes a gente fecha os nossos limites, né? Ah, mas é só isso. Ah, mas é só isso. Ah, mas e vai se afastando, vai chegando cada vez mais perto do precipício sem perceber, né? Ah, é só um livro romântico com umas cenas, né? Que hoje tem muita gente assim lendo, muitos adolescentes lendo, você faz, nossa, como essa geração está sendo leitora, né? Quando você vai Quando vai ver, ver, né? é só coisa com imoralidade sexual descrita, né? Ah, é uma sériezinha, aí vai se chegando cada vez mais perto, né? Não, mas eu consigo, né? E a gente muitas vezes não percebe o quanto a gente está se afastando, né? Ou se aproximando do lugar que a gente deveria estar fugindo, né? Como ele disse, Sim. fuja, corra, vá para o lado oposto. Pode falar, Adri. Sobre essa questão, uma coisa que a gente vem notando cada vez mais, que está tão assim intricado, né, nas pessoas, na gente, para começar por nós, né, que a gente tem que apontar primeiro o dedo para a gente, é a questão das crianças, né, a adultização infantil, o quanto que isso tem aumentado, né? E você vê que os próprios pais, eles incentivam, né, esse tal do Achar bonitinho. TikTok, as páginas de pedofilia, inclusive, que usam, né, os vídeos dessas crianças que a gente tem visto. Então, é algo que está tão assim intricado na cultura que você vê a inocência das crianças sendo roubada de uma forma tão violenta que causa revolta. Simplesmente causa revolta. É verdade, é muito triste isso, né? Esses dias mesmo eu compartilhei lá para uma página, né, sobre essa questão de vídeos de pedofilia, e a gente vê que não foi ninguém que gravou, né? Foram as próprias crianças que gravaram, provavelmente postaram no TikTok, e aí você vê, os pais dizem, ah, mas é só uma dancinha. É uma dancinha que vai para páginas de pedófilos. Então, será mesmo que é só uma dancinha? Crianças com pouca roupa, dançando, sensualizando? Isso é terrível e só mostra o quanto a nossa sociedade está, né, tomando a imoralidade como algo normal, como algo comum. E as próprias crianças estão, né, sendo levadas dessa forma tão triste. Tá aí, Até, pode falar. só ler aqui o que a Tainara disse, verdade. Quanto mais testamos nossos limites, mais nossa consciência fica cauterizada ao pecado. Exatamente, a gente se acostuma, começa a achar, por fazer tanto, né, acaba que, não, normal. E a consciência não acusa, né? É justamente essa questão da cauterização. Você já está tão exposto àquilo
que a sua consciência não acuse. E aí você pensa, ah, mas se minha consciência não acusa, tá tudo certo, não tô pecando. Tá, tá, mas a sua consciência já tá tão contaminada pelo pecado que ela age como se aquilo não fosse um problema. Pode falar. Eu ia até falar que essa questão aqui, esse exemplo que ele deu, né, do que é imoralidade sexual, né, para você pensar assim, ah, se fizesse com meu marido, se fizesse com minha esposa, isso daí também só funciona dentro, né, de relacionamentos ou que estão envolvidos dentro da ética ou que ainda está numa cultura onde o vínculo do casamento tem essa questão da fidelidade, do limite, né? Porque a gente está vendo um afrouxamento tão grande disso que hoje em dia a gente não se importa, né? Ah, não, é relacionamento aberto. Ah, não, né? Pode É, abraçar, pode beijar, pode, né? É meu marido, não tem nada não, desde que seja feliz, né? Minha não é esposa, minha mas propriedade, né? Agora, não, o negócio é esse, não é minha propriedade, não sou dona dele, não sou dona dela, pode fazer o que você quiser. então, a gente vê como até o exemplo que ele traz, né? Para algumas pessoas é tipo, ah, então nada é imoral, porque eu não me importo que faça qualquer coisa, né? Tão Sim. afrouxado que tá esses limites, né? Então, assim, ladeira abaixo que as coisas estão, eu não digo nem indo, é meio que retornando, né? Porque a gente meio que se acostumou com os valores cristãos, né? Intrínsecos na cultura, mas a gente sabe que isso é muito antigo, né? Na época de Uhum. Paulo, essas coisas já estavam lá, já existiam. E a gente se choca com isso, mas também é para nos alertar como cristãos, a gente tem que ser diferente disso, né? Sim, Não é porque o mundo está desse jeito, a gente também vai afrouxar os nossos valores. exatamente. Esses dias eu vi um vídeo ali nos shorts do YouTube, que era um casal, provavelmente era um vídeo para TikTok mesmo, e aí a menina perguntava, amor, você acha que é traição ir num clube de stripper, né? Aí ele falou, não, não tem problema nenhum, não é traição. Aí ela, ah, é? Não é traição. Aí ele se levanta. É, do mesmo jeito que você posta foto de biquíni para os rapazes ficarem olhando, também, e não é traição. Aí ela vai e se cala, né? E tipo, é isso mesmo, né? Acaba que existe uma pornificação do corpo ali no Instagram, existe uma exposição sem limites, né, das pessoas ali no Instagram e acha que aquilo tudo bem. É só uma foto, a menina disse. Ah, mas é só uma foto. Ah, mas é só ali, não tá tocando, só tá vendo. Então, acaba que se a gente for relativizar tudo, acaba que nada é pecado, né? Nada é errado. Enfim, mas isso é bem triste. Eu sou professora e agora desempregada, né? Mas eu sigo umas alunas e eu sempre vejo, nossa, eu fico tão triste, sabe? Tão triste de ver como essas alunas estão expondo o seu corpo. Aí eu entro lá no perfil, tá, perfil monitorado pelos pais, pela mãe não sei quem, pelo pai não sei quem. Gente, imagine se não fosse monitorado. É bem complicado. Deixa eu ver onde eu tinha parado. Sim. Aí ele vai falar aqui no tópico membros de Cristo. Ele vai dizer que em 1 Coríntios 6:12 nós encontramos Paulo respondendo aos coríntios, né? Que provavelmente os coríntios gostavam de dizer, todas as coisas me são lícitas, né? Eu posso fazer tudo, eu tenho orgulho da minha liberdade cristã. E aí Paulo vai dizer que tudo lhe é lícito, né? Mas não se essas coisas lícitas, entre aspas, não te escravizar. Se essas coisas têm domínio em você, significa que essas coisas estão te fazendo pecar, você está pecando. Ele vai dizer, né, que ao examinarmos as áreas cinzentas de nossa vida cristã, as áreas cinzentas são áreas que estão ali. Não tem nem na Bíblia diretamente condenando, nem na Bíblia dizendo para fazer, né? Então, é uma área intermediária ali, é uma área cinza. Ele vai dizer que ao examinarmos essas áreas de nossa vida, precisamos ir além do simples procurar por um versículo que condene explicitamente a prática em questão. Precisamos nos utilizar de questionamentos mais abrangentes, como o do versículo 12,
né? Então, isso será que me escraviza? Será que isso está tendo domínio sobre minha vida, né? Então, isso vai nos ajudar a ver se aquilo está glorificando a Deus, porque nós sabemos que nós fomos feitos para a glória de Deus e tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo deve ser para a glória de Deus. Então, será que a gente está glorificando a Deus com isso? É uma pergunta para se fazer. Ah, ele vai dizer que Deus diz que o corpo pertence a ele, nesses versos que a gente leu lá em 1 Coríntios 6, né? Não a nós. Nós somos templos do Espírito Santo e membros de Cristo. O corpo não mais existe para a autogratificação, mas glorificar a Deus. Fomos comprados por preço e pertencemos a Cristo. Nós não somos mais de nós mesmos, então nós não podemos simplesmente fazer o que nos dá na telha. Nós temos uma liberdade cristã? Sim, nós temos, mas não é uma liberdade para pecar. É uma liberdade para obedecer. Antes a gente não tinha essa liberdade, por isso que a gente vivia em pecado. Então, agora a gente foi livre, a gente não está mais escravo do pecado, nós estamos mais amarrados. Essas correntes que nos prendiam ao pecado foram cortadas. O escrito de dívida foi cancelado contra nós. Então, nós somos livres em Cristo, livres para viver a nossa vida e livres para obedecer ao Senhor. Ele vai dizer aqui que não pense em cristianismo como sinônimo de ter, fazer o que um Deus rabugento deseja. Pense no cristianismo como agora sendo capaz de fazer o que um Deus bom exige. Por causa de Cristo, nós somos capacitados a obedecer, né? Por causa da nossa união em Cristo, né? Por Cristo, como foi falado no capítulo anterior. Nós somos capazes de ser santos, de obedecer ao Senhor, de viver em santidade e crescer, né? Cada dia mais em semelhança com Cristo. Ele vai dizer que a união com Cristo também significa o poder de Deus existente para nós, operando em nós e através de nós. Também significa responsabilidade moral, como vai dizer lá em 1 Coríntios 6,15, né? 6,15. Ele vai dizer que a linguagem de Paulo é cautelosa, mas seu argumento é um tanto quanto indecoroso. Vou voltar lá no texto que ele vai falar sobre a questão da prostituição. Ó. Versículo 15, ele diz: Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, aqui Paulo vai dizer que quando a gente peca nessa área, né, em moralidade sexual, a gente está sujando o corpo de Cristo, né? Nós estamos, é como se os membros de Cristo estivessem se envolvendo em pecado sexual. Então, veja como isso é sério, como esse pecado é sério. Nós conversamos semana passada, né, sobre a questão da graduação dos pecados, uma polêmica aqui, Lohane, você perdeu, mas a gente vê quão grave é esse pecado e quão a Bíblia já coloca. Olha, os outros pecados vocês não estão pecando contra o corpo, né, mas em relação à imoralidade sexual você peca contra o corpo, que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, há essa mácula no corpo de Cristo, né? Pecado sexual é terrível porque é um pecado contra o seu próprio corpo e pecado contra o corpo de Cristo, do qual você é membro. Se você não consegue conceber Jesus como uma prostituta ou curtindo pornografia ou galinhando, eu ri nessa hora, galinhando, então você não deve se imaginar em circunstâncias assim. Você pertence a Cristo. Mais do que isso, você foi unido com Ele. Se o corpo dele é puro, o seu também deveria ser. E aí, uma lapada. Né? E aí ele traz um outro tópico, santidade em um mundo de sexo casual. E aqui ele traz um assunto bem legal.
que eu gosto de falar, né, sobre a questão do namoro. E aqui o tradutor faz uma notinha dizendo que o namoro aqui, lá na realidade americana, né, norte-americana, é meio um date, né? Um sair com a pessoa e conhecer aquela pessoa. E ele traz aqui Dri falou, e era um jargão dos coríntios, né? Essa história de que tudo era lícito. Eu acabei nem vendo essa fala antes. Então, aqui, ele vem com aquela pergunta, né? Ele vai tentar responder essa pergunta que a Lohane até falou sobre, né? Até onde é longe demais? Será que eu posso ali ficar bem pertinho do precipício? Até onde, perto do precipício, eu posso andar com o meu carro, né? Às vezes a gente faz isso, a gente delimita ali, ó, faz uma linhazinha assim, ó. Isso é pecado. Então, eu vou entrar aqui bem pertinho. Só que a linha ali é arame farpado, então se você encostou, você já vai ficar grudada ali. E abaixo tem um precipício, né? A cercação de proteção, né? São uma forma de nos proteger. Então, nós falamos também sobre isso na semana passada, de como os mandamentos do Senhor são bons e são uma proteção para todos nós. Ele fala sobre a história dele, né, com a esposa. Ele diz que no tempo que eles namoraram, eles não tiveram, assim, pessoas que pudessem aconselhar eles verdadeiramente pela Bíblia, mas sempre ficava em conselhos extremos. Ele diz que basicamente diziam que não façam sexo e estabeleçam limites, mas o que esses limites devem ser fica entre vocês e o Senhor. Então, olha, vocês são livres, então escolham aí qual é o limite, quão longe é demais, e isso, dois jovens só vão ficar mais confusos, né? E ele fala como várias vezes eles passaram dos limites, né? Eles foram aonde não deveriam ter chegado e acaba colocando uma mácula ali nesse relacionamento. Ele diz que a Bíblia não traz um versículo dizendo até onde a gente deve chegar, né? Quão longe é longe demais, mas a Bíblia nos traz princípios. Ela nos vai dizer sobre como deve ser uma vida que é santa, uma vida em santidade, uma vida piedosa. Então, isso nós encontramos na palavra de Deus. Nós temos esses princípios e nós podemos nos guiar por eles. Ele vai dizer que, primeiro, o alvo principal em todos os relacionamentos é glorificar a Deus. Então, um dos princípios que a palavra de Deus nos diz é que nós somos feitos para a glória de Deus, nós devemos viver para a glória de Deus. Então, nós não fomos, o nosso objetivo não é não chegar, não é chegar ao máximo possível, mas glorificar a Deus. Então, a nossa preocupação não deve ser essa de onde será que eu posso chegar com meu namorado? Até onde meu namorado pode tocar no meu corpo? Que lugares pode, que lugares não pode? Ao invés de a gente ficar procurando brechas para satisfazer a nossa carne, sem pecar contra Deus, a gente precisa buscar glorificar a Ele. O segundo princípio é não despertar o amor antes da hora apropriada. Muitas vezes, enquanto casal de namorados, de noivos, os casais ficam muito. Já existe essa questão da tentação, né? Ou saberem que a relação sexual deve ser guardada para o casamento, mas às vezes fica, por exemplo, beijos enlouquecidos e acaba tentando a outra pessoa, e com isso acaba despertando um amor, uma paixão, um desejo que não pode ser satisfeito ali naquele momento. Então, esse é uma ordem, né? Uma ordem que nós vemos na palavra de Deus. Ele diz: seja cuidadoso para não despertar paixões que ainda não possam ser legitimamente satisfeitas. É melhor errar por excesso de cautela. Então, eles jamais viam um casal cristão se arrependendo de algo que não fizeram, né? Terceira coisa é que todos os cristãos deveriam tratar uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo. Isso é algo que a gente fala muito no Mulheres no Amor Evangelho. Eu acho que a Giovana já participou, não lembro.
de alguma edição. E eu sempre falo sobre como, para mim, essa questão foi, foi muito divisor de águas quando eu li esse livro aqui que ele vai citar, né? Sexo, Namoro e Relacionamentos, desse Gerald Heston e Jay Thomas. Eles vão trazer essa questão de que não existe um relacionamento na Bíblia entre o amigo, né? Um relacionamento de próximo até o casamento. Não. Se é próximo, daqui até aqui, só casa quando casa, né? Então só vai ter os benefícios de um casal casado quando contrai o matrimônio. E olhe que no tempo ali da Bíblia, o noivado era um compromisso muito sério. Era como se fosse um casamento no civil. Já estava feito. Só ia esperar dar o tempo para que houvesse a concretização. Esse livro é muito bom e está disponível no Kindle Unlimited, né? No quê? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, o que acontece? Às vezes a gente trata o nosso namorado como mini esposo, né? Como um mini marido. Ainda não é, mas está quase lá. Tá, mas não é. Então, a forma que deve ser tratada é como a um irmão em Cristo, em um relacionamento de próximo. Então, como é que você age com o seu próximo? Você vive dando beijos enlouquecidos, língua vai, língua vem? Não. Então, será que isso é prudente fazer com o namorado? Como eu falei, né, que eu acabei cortando, para mim sempre foi muito difícil, assim. Não, tem que beijar sim, né? Eu achava bobagem, só que eu comecei a ver, né, que era desculpas que eu dava para mim mesma porque eu gostava de dar um beijinho, né? Então eu queria beijar meu namorado. Só que eu fui confrontada pela palavra de Deus, né? E quando eu li esse livro, que ele traz como base para falar sobre isso o texto de 1 Timóteo, né, que fala que Paulo aconselhando Timóteo a como tratar as moças. E ele diz que tratem as moças como a irmãs com toda a pureza. Então, essa é a forma que um casal de namorados devem se tratar, com toda a pureza, como a irmãos. Então, a pergunta que a gente deve sempre se fazer é como é que eu trato meu irmão? Como é que eu trataria o meu irmão, né? Então, assim, eu devo tratar o meu namorado. Ele vai dizer que cristãos não casados, ele vai dizer, né? Cristãos não casados, a regra geral é a seguinte: não faça com outro rapaz ou garota o que você não faria com seu irmão ou irmã. Ele vai dizer, não se deixe. Isso é bem legal, porque eu não gosto muito do termo de corte, que às vezes traz uma ideia muito romantizada e às vezes as pessoas têm um relacionamento de corte que acha bonitinho, porque é fofinho, né? Mas a gente precisa estar atento ao significado, né? Independente se você chama de corte, de namoro, de amizade diferente, de amizade intencional, não importa, mas o que importa é o princípio, é o que vai nortear o relacionamento. Ele vai dizer que na página 164, no finalzinho desse tópico, ele vai dizer que pense na definição que demos de porneia. Imoralidade sexual é atividade sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher. É o tipo de coisa que nos tiraria do sério se surpreendêssemos nosso cônjuge ou pais fazendo a mesma coisa. Com outra pessoa. E ainda assim, muitos cristãos não veem problemas em fazer metade dessas coisas com alguém com quem se encontra casados. Não se fica, entre aspas, né, com quem é totalmente estranho. Não se fica com quem é amigo, mas existe a disposição de ficar com quem se está namorando. Qual é a diferença? Bom, é que existe um compromisso de um para com o outro, você pode dizer, né? Mas no fundo, não existe compromisso. Achei bem interessante isso aqui, que ele vai dizer que o compromisso no namoro é de exclusividade, mas não de permanência. Um namoro pode acabar a qualquer momento. Aí ele vai dizer, você não está casado até estar casado. Então, ali assinou o papel, casou, agora sim casou, agora sim é lhe dado os benefícios de um casal de casados.
né? Casem. É ótimo. Né? Não, Lu? Nem sequer menção, o outro tópico. Ele vai dizer. A segunda passagem que ele vai analisar é Efésios 5, 3, do 12. E no início ele já vai dizer, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Nós estamos aqui vendo sobre a santificação, sobre a santidade, sobre quais são as brechas na nossa santidade. E o texto aqui de Efésios vai dizer, olha, entre vocês que não haja nem menção de imoralidade sexual, não haja nem, vocês não mencionem isso, né? Não, não falem sobre isso, não, não falar no sentido que a gente está falando agora, né? Mas no sentido de você não permitir que esse tipo de assunto que vai te induzir ao pecado, que vai cauterizar a sua mente, e seja algo que você lide com naturalidade, né? Não, não deve nem ser mencionado. Ele vai dizer que esse versículo, né, é uma forma da gente, é um soco também, né? Mas é uma forma da gente se filtrar, né? Como é que estão as nossas conversas, sobre o que a gente conversa, quais são as piadinhas que a gente ri, né? O que é que a gente está conversando quando a gente está na escola, quando a gente está na universidade, no trabalho, quais são as piadas que a gente faz, ou quais piadas a gente ri aos outros fazeres, piadas com duplos sentidos, falas pornográficas, né? Xingamentos que trazem um sentido sexual, né? Então, todo esse é um cuidado que a gente precisa ter. Ele vai dizer que no versículo 4 fala contra a obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, que são inconvenientes. Ele vai dizer, né, vai contar que como era na sétima série, que os meninos já viviam rindo, qualquer coisinha. Eu via isso na sala de aula, né? Tudo era um motivo para trazer um lado da imoralidade. Eu sempre aprendia, eu sempre falava, né? Eu quero saber se vocês falam isso em casa com os pais de vocês. Eu vou chamar aqui para vocês falarem essas coisas, para ver se falam. Só que a pergunta é, será que não fala? Né? Enfim, aí ele vai dizer, né? Será que conseguimos justificar todas as insinuações, todas as conversas, todas as coisas vergonhosamente secretas trazidas à luz, todo pecado sexual transformado em coisa corriqueira, atraente e divertida? Sobre o que nós temos colocado os nossos olhos? O que é que a gente tem assistido? Será que simplesmente pular aquela cena, botar no, né, passar ali o mouse é suficiente? Ou a gente deveria parar de assistir coisas que traz essa apelação sexual? Porque quando a gente vai passar, a mente já sujou, a gente já viu ali, já tinha ali a intenção que a cena mostra, né? A gente já viu. Então, será que a gente não precisa ter mais cautela com o que a gente põe os nossos olhos, com o que a gente assiste, com o tempo de exposição, rolando ali o feed, vendo rapazes sem camisa, de sunga, né? Quem a gente segue a princípio, né? O que é que a gente vê? Pessoas que vivem expondo o seu corpo, será que convém que a gente continue seguindo? Ah, mas é meu amigo de infância. Ah, mas é meu primo. Mas será que isso glorifica a Deus, né? Que isso te edifica? Você ficar vendo ou só vai estar trazendo imagens para sua mente que podem te levar a pecar fisicamente também, né? Tô lendo Surpreendido pela Alegria, e ele cita essa questão da sexualização durante o período escolar. Pois é, veja, há não sei quantos anos atrás nós já víamos esse tipo de coisa, né? Imagina agora, imagina as coisas estão tão escrachadas, estão tão abertas, estão tão normais, né? Isso é bem triste. Ele vai dizer que essa questão do falar sobre a imoralidade é no sentido que eu acabei de falar, né? É não ter
algo como pecaminoso, algo que vai te fazer pecar. Porque a própria Bíblia traz imoralidades, né? Mas não no sentido de você estar olhando o pecado e ser seduzido por ele. Tem a exposição, né? Tem a exposição desse pecado. Tchau, Giovana. Tudo bem, até quinta, então, se você puder. Então, ela vai dizer que a Bíblia jamais provoca sexualmente em sua descrição do pecado, jamais pinta o vício com cores de virtude, jamais chega a se entreter com o mal. A Bíblia não cauteriza a consciência, fazendo com que o pecado nos pareça normal e a justiça pareça coisa esquisita. E não há imagens de decotes indecentes. E nos filmes, e nas séries, né? Nos livros hot, o que é que a gente vê? A gente se depara com a imoralidade sendo condenada ou trazida como algo normal, né? Nós temos visto a questão, qualquer filmezinho que a gente vê, qualquer série, existe um casal homossexual. Todos, todos têm que ter alguma coisa assim. Isso é o quê? É para nos mostrar que é normal, que está tudo bem, que não há problema, que todas as formas de amor são válidas. E às vezes isso, ó, de tanta gente ver, de tanta gente ser exposto a isso, a gente vai se acostumando, né? E aí acontece o que muitas igrejas já estão fazendo. Tem igreja que a pastora, na verdade, são duas pastoras casadas conduzindo uma igreja, né? Nós vemos pastores aceitando cantores travestis, drag queens, porque eles estão ali, eles foram salvos, a graça é para todos. E nós vemos como é algo normal, né? Na verdade, é algo comum, nós vemos muito, né? Mas não é normal, não segue a norma bíblica, mas é tratada como normal. Pode falar, Lu. E eles vão se guiando cada vez mais pela identidade sexual, né? Que eu acho que é Pedro Dutti que fala bastante nisso. A identidade não está em Cristo, não Sim, está na obra de Cristo. É em Cristo me amar como eu sou, mesmo eu fazendo o que ele não gosta, o que ele condena. Mas é válido, né? Eles querem afirmar isso. E até as ações, né, de ativismo e tudo mais, não é falando de Cristo, né? É sobre quem eu sou. Então é cada vez mais é, que é assustador assim para a gente, né? Porque a gente às vezes vai na igreja crescendo muito nessa coisa assim da igreja e o mundo, né? Mas é o mundo entrando dentro da igreja, né? sim, Distorcendo, pegando a palavra, trocando, né? Os artigos, trocando, né? Os verbos para dar uma ajustadinha e transformar naquilo que não é palavra do Senhor. E a gente sabe que isso tem conduzido muitas pessoas a uma confusão, né, do que é realmente o sim, que é a verdade. é verdade. E nós temos visto, né, como isso realmente virou algo normal. Não tem problema, né? E como você falou, a questão da identidade é aquilo que o Bibo fala no livro O Deus que destrói sonhos, né? A gente quer construir um Deus à nossa imagem e semelhança. Então, é Deus que tem que nos aceitar da forma que nós somos. Afinal, Ele me criou assim, né? Ainda usam esse tipo de coisa. Se fosse errado, Deus não teria me criado dessa forma. Então, é muito triste ver como isso tem sido relativizado. E a questão não é que as pessoas que são homossexuais não devem ser aceitas dentro da igreja, né? Porque também tem o outro lado, um extremismo, uma falta de cuidado, né? Muitos cristãos acabam colocando essas pessoas à parte, como se elas não fossem também imagem e semelhança de Deus, né? Elas precisam ser amadas, precisam ser cuidadas, precisam ser confrontadas. Teve um caso aqui não, lá em Aracaju, de um casal que eles viviam na igreja. Na verdade, eu não sei ao certo. Acho que a gente até comentou sobre isso aqui em algum clube de leitura na época, que eles
iam para a igreja e frequentavam, e tá tudo bem, eles podem, são aceitos, são amados. Só que o que aconteceu? Por causa disso, no dia de batismo, eles foram se batizar. E aí a igreja não batizou. E aí rolou processo, rolou polícia, rolou a maior confusão lá no local, né? E aí tem dois pontos. Até onde a gente pode deixar, né? Por exemplo, nós vamos aceitar na nossa igreja, não é necessário a pessoa chegar e a gente dizer, olhe, vocês estão pecando. Não é assim, né? Mas na própria palavra, no próprio cuidado pastoral, é necessário ter esse cuidado. Se a gente já vê que a pessoa está indo sempre, que está envolvida, o pecado precisa ser confrontado. Mas, por outro lado, tem essa questão de como a mídia trata isso, de como outras igrejas tratam isso. E aí, por ter sido aceito e cuidado ali dentro da igreja, acham que, né, pode viver da forma que vive, né, que podem simplesmente receber a bênção de Deus, dos pastores, para contrair um matrimônio, né, enfim. Mas essa é discussão para outro momento. Ele vai dizer que se nós formos honestos, é comum procurar estarmos expostos à imoralidade sexual e à tentação à impureza e chamarmos isso de divertimento inocente. E aí ele traz um comentário de um cara chamado Peter O'Brien, que diz, como cristãos, deveríamos não apenas nos afastar de todas as formas de imoralidade sexual, deveríamos também evitar pensar e falar nessas coisas. Falar e pensar em pecados sexuais criam uma atmosfera em que eles são tolerados e que pode promover sua prática. Então, nós não podemos falar nem mencionar sobre esses pecados se falar e pensar sobre esses pecados criarem uma atmosfera em que eles são tolerados e que podem promover sua prática, né? E que podem nos tentar a fazer algo que desonre a Deus. E ele vai dizer que nós precisamos ser mais vigilantes, né? Ele conta aqui uma coisa bem interessante eles estavam, deixa eu ver se é do seminário, né? Que eles se uniram para assistir um filme de Indiana Jones e em um certo momento o pai vai e fala que ele e o filho, que era o Indiana Jones, tinham dormido com a mesma mulher. E aí falou em um tom jocoso e todo mundo riu. E aí um rapaz, um senhor, né, falou, gente, eles estão falando de fornicação e incesto. Na verdade, não é engraçado. E aí ele disse que todo mundo ficou assim meio, o chatão, né? Ficou contrariado com isso, mas ele disse que hoje ele vê como aquilo não era algo para se rir, né? Ele diz um homem e seu filho fornicando com a mesma mulher. Esse tipo de moralidade não era nem tolerada entre os pagãos do dia de Paulo. Ele disse que os coríntios deveriam se entristecer muito, lamentar o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então ele vai dizer que nós precisamos ser mais vigilantes. Nós precisamos ter mais cuidado com o que nós assistimos, né? Com o que nós vemos, com o que nós conversamos, com quem nós conversamos. Quando o assunto é imoralidade sexual, o pecado parece ser coisa normal e a justiça parece algo um tanto quanto alienígenas e acabamos nos parecendo com todos os demais à nossa volta. Nós somos chamados para andar na contramão e muitas vezes nós estamos mais parecidos com as pessoas do mundo, né? Com as práticas do mundo, com essa vivência das pessoas ímpias, das pessoas que vivem em desagrado a Deus, né? Vivem desagradando a Deus. Então, como deve ser o nosso andar como cristãos, como filhas de Deus? Ele vai dizer, por fim, né? Que ele traz esse contraste que ocorre lá em Efésios 5, 3 ao 12. Ele vai dizer que os filhos das trevas são filhos da desobediência, vivem ocupados com a imoralidade sexual, andam na impureza e fazem coisas vergonhosas a escondidas. Mas os filhos da luz, que são os cristãos, pertencem ao reino de Cristo e de Deus, são santos, declarados em Cristo e
tornando-se cada vez mais santos pelo Espírito Santo. E a imoralidade sexual não é apenas algo errado para nós, ela não nos serve, é imprópria. Em certo momento da vida, talvez tenhamos sido das trevas, mas agora somos luz no Senhor. Portanto, por que voltar para as sombras da sensualidade, perversão e porneia insensata? Isso simplesmente não é quem nós somos. E aí volta a questão da nossa identidade por meio da união em Cristo, né? Não somos essas pessoas que vão viver como se isso não desonrasse a Deus, como isso não fosse abominação diante de Deus. Ele diz que a imoralidade sexual está por toda parte para vermos, e pouquíssimos de nós, com a mente de Cristo, estamos nos preocupando em fechar os olhos. Diga aí. Teve um dia que eu conversei com uma pessoa, e agora, já recente, né? E aí tava falando sobre série, a gente falou sobre Grey's Anatomy. Aí eu falei, não, eu parei de assistir porque tinha muita cena de sexo. Aí a pessoa disse, ah, mas agora pode voltar, você já tá casada. Ah, então eu posso ver a nudez de outra pessoa, eu posso ver pornografia porque eu tô casada? Veja como, né, dentro mesmo do meio cristão, muitas coisas são tratadas como normais. Ah, você não podia antes porque você poderia ser tentada a pecar. Agora, se está casada, você pode ver a nudez de outra pessoa. Você pode ver uma pessoa fazendo sexo na sua frente como se nada tivesse acontecido. A Adri falou que parou pelo mesmo motivo. Pois é muito, muito triste, muito ruim. Não precisa, sabe? Não precisa ter essa apelação. E, por fim, ele diz que é um pós-escrito pastoral. Ele vai dizer que ele sabe que ele bateu muito, mas que ele sabe que é algo que precisa ser falado, né? Que ele falou de forma dura, que muitas vezes a gente dói, né, por identificar pecados nossos, mas o objetivo é curar, mesmo que tenha machucado de alguma forma, né? Ele diz que nós precisamos viver de forma diferente e que é um cuidado pastoral também essa repreensão, né? Que essa mensagem, que tudo que foi falado, o objetivo não é de desesperança, né? Não é de você dizer, ah, eu luto com isso, eu luto com a masturbação, eu fiz sexo com meu namorado, eu pequei contra o Senhor e agora não tem mais caso, não tem mais jeito para mim, é um caso perdido. Ele está dizendo, não, há esperança, há esperança. O Senhor pode te perdoar, você pode se achegar ao Senhor, sua posição diante de Deus é de filha, é de salva, é de remida. Então você pode se achegar ao seu Pai, se arrepender e viver uma vida diferente. Há poder no Espírito Santo para viver de forma diferente. Ele vai dizer que não importa quão arraigados os padrões do pecado, eu lhe digo na autoridade da palavra de Deus, sua situação não é de desesperança. Com o Evangelho, há sempre esperança de purificação. Com o Espírito, sempre existe esperança de poder. Com a palavra de Deus, sempre reside esperança na santidade. Se você morreu com Cristo, será que não será crucificado com Cristo? Se você foi crucificado com Cristo, não é a pessoa de Cristo, com todo o seu poder purificador, que habita em você? E se Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou em seu lugar, quão mais graciosamente ele não lhe entregará todas as demais coisas? Deus pode lhe perdoar novamente. Deus pode lhe capacitar mais e ele pode lhe transformar, mesmo que seja lentamente, hesitantemente e dolorosamente, de um pequenino grau de glória até o próximo. Que mensagem de esperança! Como isso deve alegrar o nosso coração, saber que há perdão, que há graça, que mesmo de forma relutante, mesmo muitas vezes caindo nos mesmos pecados, mesmo lutando mesmo para agradar ao Senhor, e a gente olha, não tem mais jeito para mim. Ah, sim, o Senhor é bom, o Senhor vai transformando de glória em glória, de passo em passo, e vai conformando a imagem dele.
né? Nós podemos nos achegar a Ele. Não podemos cruzar os nossos braços, não podemos, cada vez que a gente pecar, a gente se esconder de Deus, a gente tem que correr para Ele, porque é nele que há poder purificador, não em nós mesmos, não no escuro da nossa solidão. Então, nós podemos correr para o Senhor. Amém? A luz sem precisar chegar no fim do túnel. Exatamente. Amém. Amém, queridas. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Depois desses, a gente só diz amém É verdade. e respira fundo, né? Verdade. Então vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque nós aprendemos hoje e durante essa semana que nossa posição é de tuas filhas, que nós fomos unidas em Cristo e nós vivemos por causa dessa união com Cristo, nós podemos ser santos por causa da união com Cristo, nós fomos justificados por causa da união com Cristo. Que alegria é sabermos que nós somos um com o Senhor, que nós somos um com o nosso Pai por meio de Cristo. Que o Senhor possa nos moldar, Deus, que o Senhor possa trazer convicção dos nossos pecados, que o Senhor possa nos mostrar onde nós temos pecado, para que nós possamos viver de forma diferente. E o Senhor, como o salmista disse, olhe dentro de nós, olhe a nossa vida, olhe o nosso caminhar, vê se nós estamos indo por um caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Nos ajuda, Deus, a viver de forma diferente da que temos vivido. Que o Senhor possa nos ajudar pelo poder transformador, purificador do sangue de Cristo. Nós sabemos que nós já fomos salvos, nós sabemos que nós já fomos remidas, que a nossa posição já foi decretada e ela não pode ser retirada. Nada pode nos tirar do amor de Cristo Jesus, mas nós sabemos que nós ainda lidamos com o pecado, nós sabemos que ainda tem uma luta travada e nós sabemos que é difícil, nós sabemos que muitas vezes nós caímos e ficamos sem forças para levantar, mas que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor nos traga a certeza em nosso coração de que nós estamos batalhando, mas no final já existe a vitória, já foi decretada, nós já somos vencedores em Cristo Jesus, nós já pertencemos ao céu, nós já temos salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor traga essa certeza ao nosso coração, que o Senhor nos ajude dia após dia a crescer em santidade, porque sem ela nós não veremos o Senhor. Nos ajuda, Senhor, que o Senhor possa trazer essa convicção aos nossos corações nessa noite. Em teu nome nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Vamos tirar foto? Pausa aqui.